Oi, gente, tudo bem? Então, comecei mais um vídeo aqui no YouTube. Não esquece de dar muito like, deixar um comentário e compartilhar com os amigos. Vocês já sabem sobre o que eu vou falar, então vamos começar, né? Pessoal, principalmente mulheres, né? Mas todas as pessoas também. Gente, hoje eu vim falar sobre a relação de autoestima com maquiagem. Tô aqui tomando um cafezinho. E vamos bater um papo, né? Primeiro eu quero contar a minha história e a minha relação com isso, né? Enfim, como é que foi pra mim essa desconstrução que eu fiz ao longo do tempo e, enfim, falar se pra mim foi natural, se pra mim não foi e problematizar isso diante, né, da sociedade e das questões da pressão estética e do padrão de beleza que a gente tem imposto pras mulheres, né? Eu, né, desde muito nova, aprendi a gostar de maquiagem, né? Enfim, nasci mulher, né, uma menina, e aí as pessoas já deduzem que a gente vai gostar, né? Que a gente, enfim, tem que gostar e etc. E eu realmente gostava, né? Então, eu era uma menina, quando eu bem pequena, assim, que eu gostava bastante de me embelezar, de me cuidar esteticamente, assim. Eu gostava de fazer vídeos de maquiagem e tutoriais, assim. Fazia, inclusive, né, desde pequena. E, enfim, eu me divertia, eu me sentia me divertindo, assim, quando eu me maquiava. Só que daí a gente começa a crescer, né, e as problematizações da sociedade, os problemas da sociedade, na realidade, eles começam a surgir na nossa vida, né? Quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu acho. Uns 12, 13, na real, mais nova até. 11, 12, 13, essa idade. Eu lembro que por aí, eu acho que eu comecei a ficar meio que usar a maquiagem pra eu me sentir bonita, né? Não que eu não me sentisse bonita sem maquiagem, mas que comecei a ter uma relação um pouco de dependência, assim, com a maquiagem, sabe? De tipo, eu tenho que ir pra escola de maquiagem porque todas as meninas estavam usando, começaram a usar nessa época. Então eu tinha que passar pelo menos um lápisinho de olho, um rímel, sabe? Não era uma relação muito saudável, assim, com a maquiagem, sabe? E sei lá, sempre que eu saía, eu sentia que eu tinha que usar maquiagem. Ou então, quando eu ia pra escola, eu sentia que nos dias que eu tava me sentindo mais feia, eu queria usar maquiagem pra me mascarar, né? Então, eu queria me maquiar pra usar aquilo como uma máscara, assim, de tipo... eu tô feia, mas então vou ficar menos pior, assim, se eu botar um rímel, se eu botar uma maquiagem. E aí, beleza, né? E aí tá, foi passando o tempo e de uma forma muito natural eu fui me desvencilhando, assim, dessa visão que eu só seria bonita maquiada, né? Mas por muito tempo, assim, a minha relação, pelo menos com a maquiagem, não era nem tão boa, nem tão ruim. Era tipo, uso só pra sair, sabe? Não mais no meu dia a dia, eu usava isso quando eu tinha uns 15, 16 anos, não mais no meu dia a dia, mas eu uso pra sair, assim, porque todo mundo usa, né? Então não era ainda uma coisa assim de tipo, uso quando quero. Era ainda uso quando as pessoas e a sociedade diz que tem que usar, né? Então, aonde eu seria mais aceita se estivesse usando, né? Então, assim, a gente usa muitas máscaras, né? E eu queria fazer essa metáfora das máscaras, porque quando a gente se maquia, né? Se a gente estiver usando a maquiagem para esconder coisas, a gente tá usando máscaras, né? E a gente faz isso muito com os nossos sentimentos também, né? E com as nossas emoções, enfim, com os nossos pensamentos e vulnerabilidades. A gente maquia, a gente esconde, a gente coloca ali um véu, uma máscara, para que os outros não vejam, mas o mais perigoso disso tudo é que a gente também não vê quando a gente tá tentando esconder. Antes mesmo de tentar esconder do outro, a gente tá tentando esconder de si mesma, né? Então, o mais perigoso da gente usar maquiagem como um esconderijo, como uma máscara, é isso, é a gente estar se escondendo de si, né? Então, eu vejo que era mais ou menos essa relação que eu tinha, tipo, de me mascarar de alguma forma, porque eu precisava me mascarar
me esconder para mim poder ser aceita entre outros, né? Então eu vejo que isso não se dava só na minha relação com a maquiagem, mas hoje eu percebo que também a minha relação com a minha autoestima. E aí eu não falo de autoestima de imagem, eu falo de autoestima de autossuficiência, né? De independência emocional, de emancipação emocional e, enfim, autossuficiência como pessoa, como, né, como indivíduo. E eu vejo que por muitas vezes na minha vida e nas minhas relações, principalmente, eu tentava me encaixar nas expectativas de outra pessoa para que eu fosse aceita, né? Então a gente pode pensar que as nossas questões, elas vão aparecer em todas as coisas, na forma que a gente se veste, na forma que a gente se maquia, né? No porquê que a gente se maquia, porquê que a gente usa a maquiagem, na forma que a gente fala, que a gente escreve, que a gente... Em todas as nossas falácias vão aparecer as nossas vulnerabilidades de alguma forma, né? Então, se a gente for atenta, a gente vai se ver, a gente vai se perceber, né? Mas sempre isso na hora certa. Eu era muito nova, então era óbvio. Não só por ser nova de idade, mas eu era nova de consciência, né? Então, assim, às vezes a pessoa pode ter 13, 15 anos e a consciência dela é mais experiente que a minha, né? Que tenho, enfim, 18, quase 19. Então, não tem problema. Eu digo que eu era nova de consciência, né? Então, tinha muita ingenuidade ainda em relação a essas questões. E aí, depois de um tempo, eu fui descobrindo que existia todo um padrão de beleza, toda uma pressão estética, etc, etc. E aí, eu meio que me revoltei e pensei assim, foda-se, não vou mais usar essa coisa aí, não, essa maquiagem aí, porque, sei lá, daí comecei a ver como uma coisa ruim. Tipo, agora então eu não quero mais e eu vou me sentir bonita só sem maquiagem, né? Então, assim, tive com uns 16, 17, daí tive uma época mais hippie e tal. E foi muito libertador, foi muito importante esse momento, assim, de eu entender que eu me sentia mais bonita sem usar uma máscara do que usando, né? Então, isso foi muito importante pra mim. E aí, com o tempo, eu comecei a ter vontade de usar maquiagem de novo. Só que aí eu meio que me julgava, ficava, não, mas por que eu tô usando isso? Tipo, meio que com medo de eu voltar a usar pra voltar a me esconder, né? Então, a gente cria paranoias também, né? Depois que a gente se desconstrói, é muito fácil da gente ir pro outro extremo. E tudo bem se eu não quisesse mais, nunca mais usar maquiagem, não seria extremo, né? Não é radical. Se tu realmente sente vontade de não usar, na verdade, não sente vontade de usar, ok, nunca mais use. Mas a questão é que eu sentia vontade e me julgava por sentir vontade, né? Então aí eu já tava novamente me diminuindo por algum motivo, né? Porque foi sempre isso que eu aprendi a fazer, né? Como mulher, a gente aprende a se diminuir pra caber nos lugares. E aí, aos poucos, né, eu fui percebendo que eu podia ter uma relação saudável com o ato de me maquiar. Que eu podia me maquiar quando eu quisesse. Que eu podia me maquiar quando eu quisesse, quando eu sentisse vontade, né? Então, como uma forma de me embelezar, de me enfeitar, de sentir prazer, uma forma de usar isso como um ato terapêutico ou como um ato de empoderamento, de arte. Então, assim, eu comecei a enxergar beleza nisso de novo, depois de um tempo, sabe? E isso foi muito importante pra mim também, porque eu sentia vontade e entender o porquê que a gente sente as nossas vontades é muito legal, porque a gente se empodera das nossas vontades. Quando a gente as entende, a gente as abraça. Então, entender tudo isso, entender todas essas fases e essas faces da minha relação com o ato de me maquiar, que não é só me maquiar fisicamente, né? Assim, com maquiagem. É o ato de me maquiar, no caso de me maquiar metaforicamente também, né? Então, de usar máscaras. Tudo bem a gente usar máscaras porque a gente tem muitas faces, né?
não necessariamente são máscaras, mas são faces de nós que vão surgindo e que a gente pode usar e depois tirar e depois usar de novo e depois usar outra e tudo bem, desde que a gente queira e tenha vontade de fazer aquilo e use daquilo, né, que a gente tenha que a gente esteja inteira para usar aquilo por nós e para nós, né? E não como forma de se diminuir, mas como forma de se acrescer de si, né? Então, enfim, vim aqui deixar esse relato e essa reflexão sobre o ato de maquiar-se. E é isso, gente. Um beijo e espero que todo mundo tenha gostado do vídeo. Se gostaram, deixem comentários.